Boa noite a todos. Boa noite. 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaguaí. Peço ao primeiro secretário para que proceda a chamada nominal conforme a folha de registro. 13ª Sessão Ordinária realizada em 4 de agosto de 2026. Carlos Rodolfo Rodrigues, presente. Fausto José Bergamo Dalcin. José Carlos Ricardo. Josué dos Santos Cruz. Presente. Juliano Ricardo Codonhoto. Catiane Faria Alves Miranda. Presente. Luiz Eduardo Romano Serri. Luiz Henrique de Souza. Regina Maria Bergamo. Presente. Itaguaí, 4 de agosto de 2026. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Solicito ao primeiro secretário que proceda com a leitura dos nomes daqueles que nos deixaram, para que esta Casa de Leis preste sua merecida homenagem. Primeiramente, rogamos a que Deus traga conforto a todas as famílias enlutadas neste momento de dor, na certeza de que a presença de seus entes queridos permanecerá para sempre viva em nossos corações. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Falecidos entre 22 de julho e 4 de agosto de 2026. José André Martins, Maria Tereza Rodrigues dos Santos, Antônia Rodrigues, Paulo Luiz Alves, Luiz Fernando de Oliveira e João Dias Pereira. Em sinal de respeito e lembrança, convido os nobres vereadores e todos os presentes a dedicarmos um minuto de silêncio em homenagem à memória daqueles que partiram. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura das respostas às proposituras formuladas por esta Casa de Leis. Ofício número 6.017 de 2026 da Sabesp. Assunto: ampliação do horário de atendimento ao público na Agência de Atendimento do município de Itaguaí. Ilustríssimo senhor, em atenção ao requerimento número 9 de 2026, encaminhado pela Câmara Municipal de Itaguaí, por meio do qual solicita a adequação do atendimento presencial disponibilizado no município de Itaguaí, apresentamos os esclarecimentos a seguir. A companhia realiza periodicamente avaliações técnicas e operacionais de seus canais de atendimento, observando tanto as disposições regulatórias vigentes quanto o comportamento efetivo dos usuários dos serviços. Nesse contexto, o município de Itaguaí encontra-se enquadrado na faixa regulatória que estabelece exigência mínima de 5 horas semanais de atendimento presencial, requisito atualmente atendido pela companhia. Os dados operacionais mais recentes demonstram significativa utilização dos canais remotos disponibilizados aos clientes. No exercício de 2025, foram registrados 13.114 atendimentos no município, dos quais a maior parte ocorreu por meio não presencial. Em 2026, essa tendência tornou-se ainda mais evidente com a ampliação da participação dos canais digitais, especialmente o WhatsApp e a agência virtual, que vem proporcionando maior convivência, acesso e resolutividade aos usuários. As avaliações realizadas indicam que o atual modelo de atendimento permanece compatível com a demanda observada no município, não tendo sido identificados elementos técnicos ou operacionais que justifiquem, nesse momento, a ampliação da carga horária presencial ou a contratação adicional de atendente para funcionamento em período comercial integral. A companhia mantém acompanhamento permanente dos indicadores de atendimento e do comportamento dos clientes,
de modo que eventuais adequações futuras poderão ser avaliadas sempre que houver alteração relevante e consistente na demanda pelos serviços presenciais. Sendo que o que se apresenta para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e colocamos-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. João Paulo Tavares Papa, Diretoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade. Ao excelentíssimo senhor Josué dos Santos Cruz, vereador da Câmara Municipal de Itaguaí. Ofício número 6031 de 2026, Sabesp. Assunto: proibição de corte do fornecimento de água em dias específicos no município de Itaguaí. Ilustríssimo senhor, em atenção ao requerimento número 13 de 2026, encaminhado pela Câmara Municipal de Itaguaí, por meio do qual são solicitadas informações acerca de corte de fornecimento de água em dias previamente estabelecidos, em conformidade com as disposições da Lei Ordinária Municipal número 950 de 2009, apresentamos os esclarecimentos a seguir. A Sabesp atua em estrita observância à regulamentação vigente, cumprindo integralmente as disposições previstas na deliberação ARCESP número 106 de 2009, em especial o artigo 95, que estabelece os critérios e procedimentos para interrupção do fornecimento dos serviços. Para melhor esclarecimento, reproduzimos abaixo o referido dispositivo normativo que fundamenta a atuação da Sabesp para interrupção dos serviços. Artigo 95. Fica vedado ao prestador interromper a prestação dos serviços aos sábados, domingos e feriados, nacionais, estaduais e municipais e suas vésperas. Parágrafo único. Não se aplica a condição do caput deste artigo à interrupção dos serviços previstas nos casos de irregularidades identificadas nas instalações, de acordo com o estabelecido no artigo 87, inciso 1º desta deliberação. Com o objetivo de demonstrar a prática operacional adotada pela companhia, apresentamos abaixo o percentual de interrupções do fornecimento de serviços realizados em cada dia da semana, com base no histórico de serviços executados no município nos últimos 12 meses, evidenciando a distribuição das atividades ao longo do período analisado. Dia da semana. Segunda-feira, distribuição de cortes, 22%. Terça-feira, 38%. Quarta-feira, 18%. Quinta-feira, 22%. Sexta-feira, 0%. Sendo que se apresenta para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e colocamos-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. João Paulo Tavares Papa, Diretoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade. Ao excelentíssimo senhor José Carlos Ricardo, vereador da Câmara Municipal de Itaguaí. Ofício número 5.926 de 2026, Sabesp. Assunto: esclarecimento sobre o abastecimento de água no município de Itaguaí. Ilustríssimo senhor, em atenção ao ofício especial encaminhado ao município de Itaguaí, por meio do qual são solicitados esclarecimentos acerca das recentes oscilações e interrupções no abastecimento de água, apresentamos as informações a seguir. Informamos que, conforme registros operacionais do sistema de abastecimento do município, foram identificadas ocorrências de falta de água nos dias 11 e 12 de janeiro de 2026. A análise dos eventos demonstrou que, em decorrência das fortes chuvas registradas a partir de 9 de janeiro de 2026, houve interrupções no fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária responsável, no dia 10 de janeiro de 2026, impactando diretamente a operação da estação de tratamento de água e da elevatória do poço P1, estruturas essenciais para a produção e distribuição de água à população. Durante a ocorrência, foram efetuados registros junto à concessionária de energia visando ao restabelecimento do fornecimento elétrico nas unidades afetadas. Após a regularização da energia elétrica, a produção de água foi imediatamente retomada, permitindo a recuperação operacional do sistema e a consequente normalização dos abastecimentos à população atendida. Esclarecemos ainda que a situação observada teve caráter excepcional e esteve associada às condições climáticas adversas e à interrupção do fornecimento de energia elétrica, não sendo decorrente de falhas de operação, controle ou monitoramento dos sistemas de abastecimentos mantidos pela companhia. Sendo que apresenta para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e colocamos-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. João Paulo Tavares Papa, Diretoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade. Ao excelentíssimo senhor Juliano Ricardo Codonhoto, vereador da Câmara Municipal de Itaguaí. Atas. Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2026. Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura. Ata da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo. Aos 21 dias do mês de julho de 2026, na Sala de Sessões Cacaio Serri, sob a presidência da Edil Regina Maria Bergamo, foi realizada a 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaguaí. Feita a chamada nominal, conforme livro de registro, foi verificada a presença de todos os edis que compõem esta Casa de Leis.
Para iniciar os trabalhos, foram lidas e votadas as atas da 11ª sessão ordinária de 2026 e da 12ª sessão extraordinária de 2026. Estas atas foram aprovadas por unanimidade. Então, passou-se para a leitura das seguintes indicações. Indicação número 57 de 2026, autoria da vereadora Regina Maria Bergamo, sugerindo ao chefe do Poder Executivo melhorias no campo sintético do Centro Esportivo, ao lado do ginásio Tato Gobo. Indicação número 58 de 2026, autoria da vereadora Regina Maria Bergamo, solicitando ao chefe do Poder Executivo realização de melhorias na estrutura da ONG Arca de Noé, consistentes na ampliação das baias do canil e na reforma do teto. Indicação número 59 de 2026, de autoria da vereadora Regina Maria Bergamo, sugerindo ao chefe do Poder Executivo a adição de mais uma fileira de poste da iluminação no cemitério municipal. Indicação número 60 de 2026, de autoria dos vereadores José Carlos Ricardo, Luiz Eduardo Romano Serra e Luiz Henrique de Souza, solicitando ao chefe do Poder Executivo a instalação de um semáforo no cruzamento das ruas João Carniato com a José Inácio Ribeiro, cruzamento da Santa Casa. Indicação número 61 de 2026, de autoria dos vereadores José Carlos Ricardo, Luiz Eduardo Romano Serra e Luiz Henrique de Souza, solicitando ao chefe do Poder Executivo a instalação de dispositivos redutores de velocidade, lombada, na rua José Gobo, próximo aos cruzamentos, tanto da rua João Meneghel Sobrinho, quanto da rua Maria Bernadette Carboneira Macedo. E a indicação número 62 de 2026, de autoria da vereadora Regina Maria Bergamo, sugerindo ao chefe do Poder Executivo que determine ao setor competente a realização de calçamento de faixa pública pertencente ao município, localizado ao longo da rua Eduardo Varisto, paralela à rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, bem como a implantação da iluminação pública em toda a sua extensão. Após isso, conforme acordado entre todos os edis em conversa antes dessa sessão, seguiu-se para a leitura, discussão e votação dos seguintes projetos. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 9 de 2026, que dispõe sobre denominação de pista de caminhada localizada na rua Fernando Gobo como pista de caminhada Abílio Alves de Campos e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 11 de 2026, que dispõe sobre denominação de Unidade Básica de Saúde, que será construída na Vila Romano, nas proximidades do barracão do senhor Silvio Romano, como Unidade Básica de Saúde João Benato e da outras providências. E o Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 12 de 2026, que dispõe sobre denominação do prédio da Cozinha Piloto como Maria Antônia de Menezes Oliveira, Dona Toninha, e da outras providências. Todos esses projetos, após lidos, foram votados e aprovados por unanimidade. Em seguida, foram lidos e aprovados por unanimidade os seguintes requerimentos. Requerimento número 25 de 2026, de autoria do edil Juliano Ricardo Codonhoto, requerendo ao chefe do Poder Executivo informações oficiais acerca do descongelamento do tempo de serviço dos servidores públicos municipais, nos termos da Lei Complementar Federal número 173 de 2020, com as alterações promovidas pela Lei Complementar Federal número 226 de 2026, bem como acerca da aplicação da Lei Federal número 15.326 de 2026 e seus eventuais reflexos sobre o enquadramento funcional das profissionais de educação infantil. Requerimento número 26 de 2026, de autoria da edil Regina Maria Bergamo, requerendo à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, informações acerca da fiscalização das instalações de rede de esgoto no município, levando em conta a ocorrência de mau cheiro sendo exalado em bueiro. E requerimento número 27 de 2026, da autoria da edil Regina Maria Bergamo, requerendo à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, SEDUC, informações acerca da possibilidade da instalação de placa com o nome da Escola Estadual Prefeito Luiz Gonzaga Lança, determinado pela Lei Estadual número 18.404, de 26 de fevereiro de 2026. Na sequência, foram lidas e aprovadas por unanimidade as seguintes moções. Moção de congratulação número 10 de 2026, de autoria dos edis Regina Maria Bergamo e Josué dos Santos Cruz, ao Clube Law Style, parabenizando-os pela organização do 4º encontro de carros antigos e rebaixados que ocorreu em Itaguaí no dia 5 de julho de 2026. Moção de congratulação número 11 de 2026, de autoria da edil Regina Maria Bergamo, ao jovem João Pedro da Silva Souza, em reconhecimento ao seu destaque na modalidade de montaria em touros e pela relevante representação do município de Itaguaí nas competições de rodeio. Moção de congratulação número 12 de 2026, de autoria de Regina Maria Bergamo, à Casa dos Avós São Joaquim Santana, de Itaguaí, em reconhecimento ao relevante trabalho social desenvolvido em benefício da população idosa do município, bem como pelo sucesso da 16ª Festa da Casa dos Avós, realizadas no dia 11 de julho de 2026. Moção de congratulação número 13 de 2026, de autoria dos edis Luiz Eduardo Romano Serri, José Carlos Ricardo e Luiz Henrique de Souza, para a Associação dos Amigos dos Deficientes de Itaguaí, a ADEFTA, em reconhecimento à realização da ação beneficente Feijoada ADEFTA, promovida em prol da manutenção de seus projetos e ações de inclusão social. E a moção de congratulação número 14 de 2026, de autoria dos edis Luiz Eduardo Romano Serri, José Carlos Ricardo e Luiz Henrique de Souza, a família dos Miranda, em reconhecimento ao trabalho voluntário prestado na realização da ação beneficente
Feijoada à Adefta, contribuindo para o fortalecimento das ações sociais desenvolvidas pela entidade. Em seguida, foram lidos e deixados em deliberação os seguintes projetos. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 10 de 2026, que dispõe sobre a regulamentação dos artigos 90 e 91 da Lei Orgânica Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo, e da outras providências. E o Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 10 de 2026, que dispõe sobre a fixação dos horários para a realização de sepultamentos no Cemitério Municipal de Itaguaí e da outras providências. Então, a senhora presidente convocou os nobres pares para a sessão extraordinária, logo após o término desta, para votarem os projetos de lei ordinárias do Executivo número 6 e 10, bem como o projeto de lei do Legislativo número 10. Por fim, foi então dada a palavra livre, da qual fizeram uso todos os edis que compõem esta Casa de Leis, conforme poderão confirmar pela gravação. Então, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão e, para constar, foi lavrada a ata que vai assinada por mim, secretário, pela presidente e por todos os edis presentes. Itaguaí, 21 de julho de 2026. A ata está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. A ata foi aprovada por unanimidade. Ata da 13ª Sessão Extraordinária de 2026. Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura. Ata da 13ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo. Aos 21 dias do mês de julho de 2026, na Sala de Sessões Cacaio Serri, sob a presidência da edil Regina Maria Bergamo, foi realizada a 13ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Itaguaí. Feita a chamada nominal, conforme livro de registro, foi verificada a presença de todos os edis que compõem esta Casa de Leis. Em seguida, conforme convocação da presidência, passou-se para a votação dos seguintes projetos. Projeto de Lei Ordinário do Executivo número 6 de 2026, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária de 2027 e da outras providências. O Projeto de Lei Ordinário do Executivo número 10 de 2026, que dispõe sobre a regulamentação dos artigos 90 e 91 da Lei Orgânica Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo, e da outras providências. E o Projeto de Lei Ordinário do Legislativo número 10 de 2026, que dispõe sobre a fixação dos horários para a realização de sepultamentos no Cemitério Municipal de Itaguaí e da outras providências. Esses projetos e seus respectivos pareceres foram aprovados por unanimidade. Então, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão e, para constar, foi lavrada a ata que vai assinada por mim, secretário, pela presidente e por todos os edis presentes. Itaguaí, 21 de julho de 2026. A ata está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, e os que discordarem se manifestem. A ata foi aprovada por unanimidade. Indicações. Solicito ao primeiro secretário para que efetue a leitura das indicações protocolizadas neste Poder Legislativo. Indicação número 63 de 2026. Josué dos Santos Cruz, na qualidade de vereador dessa Casa de Leis, nos termos do regimento interno, vem expor a presente indicação para que seja lida e encaminhada ao chefe do Poder Executivo, solicitando que sejam realizados estudos técnicos visando a concessão de adicional de insalubridade em grau máximo 40% aos servidores públicos municipais que exercem a função de pedreiro, em razão pelas condições inerentes às atividades desempenhadas. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo promover a valorização dos servidores públicos municipais que exercem a função de pedreiro, reconhecendo as condições adversas a que estão submetidos no desempenho de suas atividades. Os profissionais da construção civil desempenham suas funções diariamente em contato com agentes físicos, químicos e ambientais, tais como poeira, cimento, cal, tinta, solventes, umidade, exposição ao sol, calor intenso e outros fatores que podem comprometer a saúde ao longo do tempo. Além disso, executam serviços que exigem elevado esforço físico e constante exposição às intempéries. Diante dessas condições, mostra-se necessária a realização de estudo técnico para avaliar o enquadramento da atividade em grau máximo de insalubridade, possibilitando a concessão do adicional de 40%, caso constatados os requisitos previstos na legislação trabalhista e nas normas de segurança e medicina do trabalho. Trata-se de uma medida de valorização profissional e de reconhecimento aos servidores que desempenham um papel fundamental na manutenção e conservação do patrimônio público municipal. Nesses termos, Itaguaí, 17 de julho de 2026, Josué dos Santos Cruz, vereador. Indicação número 64 de 2026, Josué dos Santos Cruz, na qualidade de vereador desta Casa de Leis, nos termos do regimento interno, vem expor a presente indicação para que seja lida e encaminhada ao chefe do Poder Executivo, solicitando que sejam realizados estudos visando a implantação de adicional noturno aos servidores públicos municipais lotados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, em razão das jornadas desempenhadas no período noturno. Justificativa. A presente indicação visa reconhecer e valorizar os servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, que desempenham suas funções em regime de plantão, inclusive durante o período noturno, garantir o atendimento rápido e eficiente à população em situações de urgência e emergência.
O trabalho realizado durante a noite exige maior desgaste físico e mental dos profissionais, além de alterar o ciclo biológico natural, circunstância amplamente reconhecida pela legislação trabalhista como justificadora da concessão do adicional noturno. Os servidores do SAMU permanecem à disposição da população 24 horas por dia, atuando em ocorrências que demandam agilidade, preparo técnico e grande responsabilidade, muitas vezes em situações de elevado risco e sob forte pressão emocional. Assim, a implantação do adicional noturno representa uma medida de justiça e valorização desses profissionais, adequando a remuneração às peculiaridades da jornada exercida e reconhecendo a relevância dos serviços prestados à comunidade. Nesses termos, Itaguaí, 17 de julho de 2026, Josué dos Santos Cruz, vereador. Indicação número 65 de 2026, Luiz Eduardo Romano Serri, José Carlos Ricardo e Luiz Henrique de Souza, na qualidade de vereadores dessa Casa de Leis, no centro do regimento interno, vem expor a presente indicação para que seja lida e encaminhada ao chefe do Poder Executivo, solicitando que os bancos que serão retirados da rua Fernando Gobo para a implantação da pista de caminhada sejam reutilizados em outros espaços públicos. Justificativa. Considerando que os referidos bancos ainda podem apresentar condições adequadas de uso, conforme as imagens em anexo, seu reaproveitamento representa medida de economicidade, eficiência e responsabilidade na gestão do patrimônio público, evitando o descarte desnecessário e reduzindo eventuais despesas com a aquisição de novos mobiliários urbanos. Após a devida avaliação e, se necessário, recuperação, os bancos poderão ser instalados em praças, pontos de ônibus, escolas municipais ou outros espaços públicos de convivência e circulação de pessoas, proporcionando maior conforto à população e ampliando a utilidade desses bens. Diante do exposto, os vereadores subscritores solicitam que o Poder Executivo avalie a viabilidade da medida, promovendo a adequada destinação dos bancos retirados da rua Fernando Gobo. Nesses termos, Itaguaí, 21 de julho de 2026, Luiz Eduardo Romano Serri, vereador, José Carlos Ricardo, vereador, e Luiz Henrique de Souza, vereador. Indicação número 66 de 2026, Luiz Eduardo Romano Serri, José Carlos Ricardo e Luiz Henrique de Souza, na qualidade de vereadores desta Casa de Leis, nos termos do regimento interno, vem expor a presente indicação para que seja lida e encaminhada ao chefe do Poder Executivo, solicitando os postes do canteiro central entre a rua Fernando Gobo e a rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, onde será construída a pista de caminhada, sejam reutilizados no trecho entre o bairro Liute até o Cristo da entrada da cidade. Justificativa. A reutilização dos 20 postes atualmente instalados no canteiro central entre a rua Fernando Gobo e a rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, constantes nas imagens do anexo 1, constitui medida de interesse público, especialmente diante da necessidade de melhorar a iluminação no trecho compreendido entre o bairro Liute e o Cristo, localizado na entrada da cidade. O local registra circulação frequente de pedestres e ciclistas, inclusive em períodos de menor luminosidade, o que torna a ausência de iluminação adequada um problema relevante para a segurança e a mobilidade da população. A instalação dos postes contribuirá para ampliar a visibilidade do trajeto, reduzir riscos de acidentes e proporcionar maior sensação de segurança aos usuários da via. Além dos benefícios à população, o reaproveitamento dos equipamentos representa medida de economicidade e eficiência na gestão do patrimônio público, evitando o descarte de materiais em condições de uso e reduzindo despesas com a aquisição de novos postes. Nesses termos, Itaguaí, 21 de julho de 2026, Luiz Eduardo Romano Serri, vereador, José Carlos Ricardo, vereador, e Luiz Henrique de Souza, vereador. Indicação número 67 de 2026, Josué dos Santos Cruz, na qualidade de vereador dessa Casa de Leis nos termos do regimento interno, vem expor a presente indicação para que seja lida e encaminhada ao chefe do Poder Executivo, solicitando reajuste no valor do vale alimentação dos servidores públicos. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo solicitar ao chefe do Poder Executivo que promova estudos visando ao reajuste do valor do vale alimentação concedido aos servidores públicos municipais. A medida se justifica diante da elevação contínua do custo de vida e, em especial, do aumento dos preços dos gêneros alimentícios, que tem reduzido significativamente o poder de compra dos trabalhadores. Nesse contexto, a atualização do benefício mostra-se necessária para preservar sua finalidade de auxiliar nas despesas básicas como alimentação, contribuindo para melhores condições de vida dos servidores e de suas famílias. Além do aspecto social, a valorização dos servidores públicos reflete diretamente na motivação, no comprometimento e na qualidade dos serviços prestados à população. O reajuste do Vale Alimentação representa, portanto, uma medida de reconhecimento e valorização daqueles que diariamente desempenham suas funções em prol do interesse público.
Desta forma, considerando a relevância da matéria e os benefícios que dela poderão advir, espera-se que a presente indicação seja acolhida e que sejam adotadas as providências necessárias para viabilizar o reajuste do benefício. Nesses termos, Itaguaí, 21 de julho de 2026, Josué dos Santos Cruz, vereador. Indicação número 68 de 2026, José Carlos Ricardo, Luiz Eduardo Romano Serra e Luiz Henrique de Souza, na qualidade de vereadores desta Casa de Leis, nos termos do regimento interno, vem expor a presente indicação para que seja lida e encaminhada ao chefe do Poder Executivo, solicitando ajustes na sinalização do cruzamento da Avenida Apóstolo Bérgamo com a Avenida Ayrton José Ribeiro, colocação de placa de preferencial, bem como sinalização horizontal. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo promover maior segurança no trânsito, no cruzamento entre a Avenida Apóstolo Bérgamo e a Avenida Ayrton José Ribeiro, mediante a implantação de sinalização vertical e horizontal adequada. Atualmente, o referido cruzamento não possui placas de regulamentação de preferência nem a devida sinalização horizontal, gerando dúvidas entre os condutores quanto à prioridade de passagem. Embora pela configuração da via e pelo fluxo predominantemente de veículos, a Avenida Apóstolo Bérgamo seja naturalmente percebida como a via principal, a ausência de sinalização específica compromete a segurança e aumenta o risco de acidentes. Desta forma, a instalação de placa de parada obrigatória ou de regulamentação de preferência, conforme estudo técnico do setor competente, aliada à pintura da sinalização horizontal, contribuirá para a organização do fluxo de veículos, proporcionará maior segurança aos motoristas, ciclistas e pedestres, além de reduzir a possibilidade de colisões decorrentes de indefinição da preferência no local. Assim, considerando tratar-se de uma medida simples, de baixo custo e de relevante interesse público, espera-se o acolhimento da presente indicação. Nesses termos, Itaguaí, 24 de julho de 2026, José Carlos Ricardo, vereador, Luiz Eduardo Romano Serra, vereador, e Luiz Henrique de Souza, vereador. Indicação número 69 de 2026, José Carlos Ricardo, Luiz Eduardo Romano Serra e Luiz Henrique de Souza, na qualidade de vereadores dessa Casa de Leis, nos termos do regimento interno, vem expor a presente indicação para que seja lida e encaminhada ao chefe do Poder Executivo, solicitando a implementação de sinalização de trânsito, tanto vertical quanto horizontal, na rua Maria Bernadette Carboneira Macedo, principalmente nas proximidades do cruzamento com a rua José Gobo. Justificativa. A presente indicação tem por finalidade reforçar a segurança viária na rua Maria Bernadette Carboneira de Macedo, especialmente nas proximidades do cruzamento com a rua José Gobo, por meio da implantação e adequação da sinalização de trânsito vertical e horizontal. O trecho apresenta considerável fluxo de veículos e é amplamente utilizado por pedestres, ciclistas e moradores da região, incluindo crianças que transitam diariamente pelo local. A ausência ou insuficiência de sinalização adequada pode gerar dúvidas quanto às regras de circulação, aumentar os riscos de conflitos entre os diferentes usuários da via e favorecer a ocorrência de acidentes. A implantação de placas de regulamentação e advertência, bem como de sinalização horizontal, como pintura de solo, faixas de retenção e demais dispositivos que vierem a ser definidos pelo setor técnico competente, proporcionará maior organização do tráfego, ampliará a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres e contribuirá para um trânsito mais seguro e eficiente. Diante da relevância da medida e dos benefícios que poderá proporcionar à população, espera-se o acolhimento da presente indicação. Nesses termos, Itaguaí, 24 de julho de 2026, José Carlos Ricardo, vereador, Luiz Eduardo Romano Serra, vereador, e Luiz Henrique de Souza, vereador. Indicação número 70 de 2026, José Carlos Ricardo, Luiz Eduardo Romano Serra e Luiz Henrique de Souza, na qualidade de vereadores desta Casa de Leis, nos termos do regimento interno, vem expor a presente indicação para que seja lida e encaminhada ao chefe do Poder Executivo, solicitando para que seja instalado meio-fio na rua 7 de setembro, no trecho compreendido entre a rua Olinto Caniato e a rua Luiz Bérgamo. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender a uma demanda dos moradores da região, por meio da implantação de meio-fio na rua 7 de setembro, no trecho compreendido entre as ruas Olinto Caniato e Luiz Bérgamo. Atualmente, o referido trecho não dispõe de meio-fio, situação que dificulta a delimitação da via pública, favorece o deslocamento de terra e cascalho para a pista, contribui para processos erosivos e prejudica o adequado escoamento das águas fluviais, comprometendo as condições de trafegabilidade e a conservação do local. A instalação do meio-fio representa uma importante melhoria na infraestrutura urbana, conferindo maior organização ao sistema viário e preparando o trecho para futuras intervenções, como a implantação de pavimentação asfáltica e de calçadas essenciais para proporcionar melhores condições de mobilidade, acessibilidade e segurança aos pedestres e condutores.
Desta forma, considerando os benefícios que a medida proporcionará à população e o relevante interesse público envolvido, espera-se o acolhimento da presente indicação. Nesses termos, Itaguaí, 24 de julho de 2026. José Carlos Ricardo, vereador. Luiz Eduardo Romano Serri, vereador. E Luiz Henrique de Souza, vereador. Requerimentos. Requerimento número 28 de 2026. Solicito ao primeiro secretário para que proceda à leitura do requerimento. Requerimento número 28 de 2026. Carlos Rodolfo Rodrigues e Regina Maria Bergamo, na qualidade de vereador dessa Casa de Leis, nos termos do regimento interno, vem propor o presente requerimento para que, depois de aprovado, seja enviado à Companhia Paulista de Luz e Força, CPFL, solicitando informações sobre a existência de estudos ou previsão para o aterramento da rede de distribuição de energia elétrica e internet no cruzamento da Avenida Apóstolo Bergamo com a Rua João Carniato. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo obter informações da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, acerca da viabilidade da existência de estudos ou planejamento para o aterramento da rede elétrica e de internet no cruzamento entre a Avenida Apóstolo Bergamo e a Rua João Carniato. O referido trecho integra uma importante rota de circulação de caminhões que atravessam a área urbana para acessar a vicinal Antônio Soldeira, principal ligação ao frigorífico instalado no município e a diversas propriedades rurais da região. Em razão do intenso tráfego de veículos de grande porte, são recorrentes os episódios em que caminhões enroscam na fiação aérea existente no local, ocasionando o rompimento das redes e interrupções no fornecimento, causando transtornos à população, aos comerciantes e aos próprios usuários da via. Diante desse cenário, o aterramento da rede nesse ponto específico apresenta-se como uma alternativa capaz de reduzir significativamente a ocorrência de incidentes, proporcionando maior segurança, confiabilidade no sistema de distribuição de energia e melhoria na mobilidade urbana. Assim, busca-se conhecer se a concessionária já realizou estudos técnicos sobre a questão ou se existe previsão para a adoção dessa solução, possibilitando ao Poder Legislativo acompanhar o tema e prestar as devidas informações à população. Nesses termos, Itaguaí, 24 de julho de 2026, Carlos Rodolfo Rodrigues, vereador, e Regina Maria Bergamo, vereadora. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. O requerimento número 28 de 2026 foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 29 de 2026. Solicito ao primeiro secretário para que proceda à leitura do requerimento. Requerimento número 29 de 2026, Carlos Rodolfo Rodrigues e Regina Maria Bergamo, na qualidade de vereadores dessa Casa de Leis, nos termos do regimento interno, vem propor o presente requerimento para que, depois de aprovado, seja enviado ao chefe do Poder Executivo, solicitando informações acerca da existência de estudos técnicos, projetos ou planejamento para a implantação de rota alternativa que desvie o fluxo de veículos de grande porte atualmente realizado pela área urbana do município, especialmente aqueles que utilizam o trajeto de acesso à vicinal Antônio Soldeira, bem como, em caso positivo, informar as medidas previstas e o estágio de desenvolvimento da proposta. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade obter informações sobre eventual planejamento do Poder Executivo voltado à criação de uma rota alternativa para o tráfego de veículos de grande porte, de modo a evitar sua circulação pela área urbana do município. Atualmente, caminhões que se dirigem à vicinal Antônio Soldeira, utilizada como acesso ao frigorífico e às diversas propriedades rurais da região, percorrem vias urbanas do município, gerando impactos significativos na mobilidade e na infraestrutura urbana. Além dos frequentes incidentes envolvendo a rede aérea de energia elétrica no cruzamento da Avenida Apóstolo Bergamo com a Rua João Carniato, o intenso fluxo de veículos pesados contribui para a aceleração do desgaste do pavimento asfáltico, aumentando a necessidade de manutenção das vias públicas e os custos de conservação. Toma-se a isso o comprometimento da fluidez do trânsito, especialmente nos horários de maior movimento, quando a circulação de caminhões em vias originalmente projetadas para atender predominantemente ao tráfego urbano gera congestionamentos, reduz a segurança viária e dificulta o deslocamento da população. Diante desse cenário, mostra-se pertinente verificar se o município possui estudos ou planejamento para a implantação de um desvio viário ou outra solução que permita retirar esse fluxo de veículos pesados da área urbana, promovendo melhorias na mobilidade, preservando a infraestrutura pública e proporcionando maior segurança e qualidade de vida aos munícipes. Nesses termos, Itaguaí, 24 de julho de 2026, Carlos Rodolfo Rodrigues, vereador, e Regina Maria Bergamo, vereadora. O requerimento está em discussão.
O requerimento está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados. Os que discordarem se manifestem. O requerimento número 29 de 2026 foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 30 de 2026. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do requerimento. Requerimento número 30 de 2026. José Carlos Ricardo, Luiz Eduardo Romano Serra e Luiz Henrique de Souza, na qualidade de vereadores dessa Casa de Leis, nos termos do regimento interno, vem propor o presente requerimento para que, depois de aprovado, seja enviado ao chefe do Poder Executivo solicitando as seguintes informações e providências acerca da instalação da placa de denominação do Centro de Eventos e respectiva arena, prefeito Jair Carniato, nos termos da Lei Ordinária número 1165, de 31 de maio de 2021. Item 1. Existe cronograma ou previsão para a instalação da referida placa? 2. Em caso afirmativo, qual é a data prevista para sua instalação? 3. Requer-se que sejam adotadas as providências necessárias para que a instalação seja realizada com a maior brevidade possível, considerando que a placa já foi confeccionada e que o município já suportou os custos correspondentes. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade obter informações e solicitar providências quanto à instalação da placa de denominação do Centro de Eventos e respectiva arena, prefeito Jair Carniato, conforme estabelecido pela Lei Ordinária número 1165 de 2021. Considerando que a placa já se encontra confeccionada e que os recursos públicos necessários à sua produção já foram despendidos, mostra-se necessária a sua efetiva instalação, garantindo que o investimento realizado cumpra sua finalidade e evitando que o material permaneça sem utilização. Além de assegurar o cumprimento da legislação municipal e a correta identificação do espaço público, a instalação da placa permitirá concretizar a justa homenagem prestada ao senhor Jair Carniato, em reconhecimento à sua contribuição ao município, razão pela qual se solicita a apresentação de cronograma e a adoção das providências necessárias para sua instalação. Nesses termos, Itaguaí, 29 de julho de 2026, José Carlos Ricardo, vereador, Luiz Eduardo Romano Serra, vereador, e Luiz Henrique de Souza, vereador. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. O requerimento número 30 de 2026 foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 31 de 2026. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do requerimento. Requerimento número 31 de 2026. Regina Maria Bergamo, na qualidade de vereador dessa Casa de Leis, nos termos do regimento interno, vem propor o presente requerimento para que, depois de aprovado, seja enviado à Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, solicitando a execução de obras e a instalação de infraestrutura necessária para levar energia elétrica até a Rua Luiz Fernando da Silva e Rua Dionísio Benato. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo solicitar à Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, a viabilidade técnica, implantação e expansão da rede de distribuição elétrica para atender aos moradores e proprietários de imóveis localizados na Rua Luiz Fernando da Silva e na Rua Dionísio Benato. Atualmente, os referidos locais encontram-se desprovidos de infraestrutura de energia elétrica, o que tem gerado enormes transtornos àqueles que residem ou pretendem construir na região. A ausência de fornecimento regular de energia compromete severamente a habitabilidade, o bem-estar e a qualidade de vida da população, além de ser um entrave para o pleno desenvolvimento urbano do município. Ressalta-se que o acesso à energia elétrica é um serviço de utilidade pública essencial e um direito básico do cidadão. É indispensável para as atividades cotidianas, garantindo a conservação de alimentos, o uso de eletrodomésticos, o lazer e a comunicação. Além disso, a falta de iluminação noturna prejudica consideravelmente a segurança das vias, dificultando o tráfego de veículos e o ir e vir das pessoas, expondo os municípios a riscos de acidentes e de criminalidades. Diante dessa urgente e justa demanda dos munícipes que anseiam por essa benfeitoria básica, solicitamos que a concessionária informe se há estudos técnicos em andamento e inclua as vias em seu planejamento de expansão de rede com a máxima brevidade. Dessa forma, será possível ao Poder Legislativo acompanhar as ações e prestar as devidas informações à população de Itaguaí. Nesses termos, Itaguaí, 31 de julho de 2026, Regina Maria Bergamo, vereadora. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. O requerimento número 31 de 2026 foi aprovado por unanimidade.
Moções. Moção de congratulação número 15 de 2026, ao SEBRAE. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura da moção. Moção de congratulação número 15 de 2026. Regina Maria Bergamo, na qualidade de vereadora dessa Casa de Leis, nos termos do regimento interno, vem propor a presente moção de congratulação para que, depois de aprovada, seja enviada ao Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, em reconhecimento à sua relevante contribuição para o desenvolvimento econômico e social do município de Itaguaí. A justificativa. A presente moção de congratulação tem por finalidade reconhecer a relevante atuação do Serviço Brasileiro de Apoio aos Micros e Pequenas Empresas, SEBRAE, no município de Itaguaí, especialmente pelo apoio prestado aos empreendedores locais, às micro e pequenas empresas e ao fortalecimento da economia municipal. Embora a instituição já desenvolvesse ações no município em anos anteriores, sua presença foi ampliada com a instalação do posto de atendimento SEBRAE aqui, em funcionamento desde o final de 2022, proporcionando à população acesso mais próximo e facilitado a orientações, capacitações, consultorias e demais serviços voltados ao empreendedorismo e ao desenvolvimento de negócios locais. Somente no ano de 2025, os investimentos realizados pelo SEBRAE no município alcançaram um montante de R$ 1.244.655,55, além dos recursos e ações promovidos nos exercícios anteriores. Esse expressivo investimento demonstra o comprometimento da instituição com o crescimento econômico de Itaguaí, a geração de oportunidades e o aprimoramento da gestão dos empreendimentos locais. A atuação do SEBRAE contribui diretamente para a qualificação dos empreendedores, o fortalecimento do comércio e dos serviços, o incentivo à formalização e à inovação, bem como para a criação de um ambiente mais favorável ao desenvolvimento sustentável do município. Diante da relevância dos serviços prestados e dos resultados alcançados, mostra-se justa e merecida a presente homenagem, como forma de reconhecimento e agradecimento pela contribuição do SEBRAE ao desenvolvimento econômico e social de Itaguaí. Nesses termos, Itaguaí, 21 de julho de 2026, Regina Maria Bergamo, vereadora. A moção está em discussão. A moção está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. A moção número 15 de 2026 foi aprovada por unanimidade. Moção de congratulação número 16 de 2026, aos jovens Emilai Raíssa dos Santos Lima, Fábio Caixeta Nunes e Felipe Guilherme da Silva. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura da moção. Moção de congratulação número 16 de 2026, Luiz Henrique de Souza, Luiz Eduardo Romano Serra e José Carlos Ricardo, na qualidade de vereadores dessa Casa de Leis, nos termos do regimento interno, vem propor a presente moção de congratulação para que, depois de aprovada, seja enviada aos jovens Emily Raíssa Santos Lima, Fábio Caixeta Nunes e Felipe Guilherme da Silva, em reconhecimento às suas relevantes conquistas acadêmicas, à dedicação aos estudos e à forma exemplar com quem tem levado o nome do município de Itaguaí para além de suas fronteiras. Justificativa. Emily Raíssa Santos Lima tornou-se a primeira estudante itaguaiense selecionada para o programa Prontos para o Mundo, tendo realizado intercâmbio de 3 meses no Canadá. Atualmente, também atua como embaixadora regional do programa, incentivando outros estudantes a buscarem novas oportunidades por meio da educação. Felipe Guilherme da Silva foi o segundo estudante itaguaiense selecionado para o programa Prontos para o Mundo, realizando igualmente intercâmbio de 3 meses no Canadá e representando com excelência a educação e a juventude de nosso município. Fábio Caixeta Nunes, ex-aluno da Escola Pedro Soldeira e da Escola Estadual João Golpo Sobrinho e da ETEC de Itaquarituba, graduou-se em Engenharia de Materiais pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e realizou estágio na DAF Caminhões. Posteriormente, foi aprovado em primeiro lugar no mestrado e no doutorado da Universidade de São Paulo, campus de Pirassununga, onde atualmente desenvolve suas pesquisas. Tornou-se ainda o primeiro itaguaiense a realizar doutorado sanduíche na Universidade de Harvard, conquista de grande relevância acadêmica que muito orgulha ao município. As trajetórias dos homenageados demonstram que o esforço, a dedicação e o acesso à educação são capazes de transformar vidas e abrir caminhos para importantes conquistas. Seus exemplos inspiram os estudantes de Itaguaí a acreditarem em seu potencial, buscarem novas oportunidades e compreenderem que o conhecimento pode levá-los cada vez mais longe. Diante disso, esta Casa de Leis manifesta suas congratulações a Emily Raíssa Santos Lima, Fábio Caixeta Nunes e Felipe Guilherme da Silva, pelo mérito de suas conquistas, desejando-lhes contínuo êxito em suas trajetórias acadêmicas e profissionais. Nesses termos, Itaguaí, 29 de julho de 2026,
Luiz Henrique de Souza, vereador, Luiz Eduardo Romano Serri, vereador, e José Carlos Ricardo, vereador. A moção está em discussão. A moção está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. A moção número 16 de 2026 foi aprovada por unanimidade. Moção de congratulação número 17 de 2026. A diretora Juliana Eduarda Gonçalves e ao vice-diretor Rogério Caixeta Nunes. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura da moção. Moção de congratulação número 17 de 2026. Luiz Henrique de Souza, Luiz Eduardo Romano Serri e José Carlos Ricardo, na qualidade de vereadores dessa Casa de Leis nos termos do regimento interno, vem propor a presente moção de congratulação para que, depois de aprovada, seja enviada à diretora Juliana Eduarda Gonçalves e ao vice-diretor Rogério Caixeta Nunes, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na área da educação e à dedicação demonstrada na condução da Escola Estadual Prefeito Luiz Gonzaga Lança. Justificativa. Ambos possuem trajetória de atuação na educação do município, tendo anteriormente integrado a equipe gestora da Escola Estadual João Gobo Sobrinho. Com o início das atividades da Escola Estadual Prefeito Luiz Gonzaga Lança, assumiram a responsabilidade de conduzir a nova unidade escolar, contribuindo para a sua organização, funcionamento e integração com a comunidade. A gestão de uma escola recém-inaugurada exige comprometimento, responsabilidade e capacidade de enfrentar os desafios próprios da implantação de uma nova unidade de ensino. Nesse contexto, a atuação da diretora Juliana Eduarda Gonçalves e do vice-diretor Rogério Caixeta Nunes representa importante contribuição para o fortalecimento da educação pública municipal e para a formação dos estudantes atendidos pela instituição. Diante disso, esta Casa de Leis manifesta suas congratulações aos homenageados, desejando-lhes êxito na condução da Escola Estadual Prefeito Luiz Gonzaga Lança e na continuidade do relevante trabalho prestado à educação de Itaguaí. Nestes termos, Itaguaí, 29 de julho de 2026, Luiz Henrique de Souza, vereador, Luiz Eduardo Romano Serri, vereador, e José Carlos Ricardo, vereador. A moção está em discussão. A moção está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. A moção número 17 de 2026 foi aprovada por unanimidade. Projetos. Projeto de Lei do Legislativo número 13 de 2026. Dispõe sobre a realização de homenagem aos familiares das pessoas homenageadas por meio de leis municipais de denominação de bens públicos aprovados no biênio 2025-2026, autoriza a confecção e entrega de placas comemorativas e a realização de sessão solene e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto. Projeto de Lei número 13 de 2026, de 24 de julho de 2026. Dispõe sobre a realização de homenagem aos familiares de pessoas homenageadas por meio de leis municipais de denominação de bens públicos aprovadas no biênio de 2025 e 2026. Autoriza a confecção e a entrega de placas comemorativas e a realização de sessão solene e da outras providências. Regina Maria Bergamo, Josué dos Santos Cruz, Carlos Rodolfo Rodrigues, Catiane Faria Alves Miranda, Fausto José Bergamo Dalcin e Juliano Ricardo Codonhoto, vereadores da Câmara Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 195 do Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal aprova e o prefeito sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Itaguaí autorizada a realizar homenagem consistente na entrega de placas comemorativas aos familiares de pessoas homenageadas por meio de leis municipais que tenham atribuído seus nomes a bens públicos municipais, cujos respectivos projetos de lei tenham sido aprovados pelo Poder Legislativo e sancionados pelo Poder Executivo durante o biênio de 2025 e 2026. Parágrafo único. A homenagem prevista no caput deste artigo não se aplica aos familiares das pessoas cujos nomes tenham sido atribuídos às salas e demais dependências do novo prédio da Câmara Municipal de Itaguaí, cujas respectivas placas comemorativas já tenham sido confeccionadas e entregues anteriormente. Artigo 2º. Para a realização da homenagem prevista no artigo 1º, fica a Câmara Municipal de Itaguaí autorizada a confeccionar e entregar placas comemorativas aos familiares dos homenageados, contendo, entre outras informações de caráter institucional, o nome da pessoa homenageada, a denominação atribuída ao respectivo bem público e a referência à lei municipal correspondente. Artigo 3º. A entrega das placas comemorativas será realizada em sessão solene, especialmente destinada para essa finalidade,
a realizar-se no dia 4 de dezembro de 2026, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Itaguaí. Artigo 4º. Para a organização e realização da sessão solene prevista no artigo 3º, fica a Câmara Municipal autorizada a realizar as despesas necessárias à execução do evento, incluindo: inciso 1º, confecção e aquisição das placas comemorativas destinadas aos familiares dos homenageados. Inciso 2º, contratação de serviço de coquetel destinado aos homenageados, seus familiares e convidados. Inciso 3º, contratação de serviços profissional de fotografia para registro da sessão solene e das homenagens realizadas. Inciso 4º, demais serviços e despesas que se mostrarem necessários e diretamente relacionados à organização e realização da sessão solene. Artigo 5º, as homenagens de que trata essa lei possuem caráter exclusivamente honorífico e comemorativo, destinando-se a preservar a memória das pessoas homenageadas e a reconhecer sua contribuição para a comunidade local. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Itaguaí, consignadas no orçamento vigente, observadas as disposições legais aplicáveis, suplementadas se necessário. Artigo 7º. A Câmara Municipal adotará as providências administrativas necessárias à execução desta lei, observada a legislação vigente. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Itaguaí, Sala de Sessões Cacaio Serre, Itaguaí, 24 de julho de 2026. Regina Maria Bergamo, Josué dos Santos Cruz, Carlos Rodolfo Rodrigues, Catiane Faria Alves Miranda, Fausto José Bergamo Dalcin, Juliano Ricardo Codonhoto. Justificativa. Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei que tem por objetivo autorizar a Câmara Municipal de Itaguaí a realizar homenagem aos familiares de cidadãos e cidadãs que, por meio de leis municipais aprovadas durante o biênio 2025-2026, tiveram seus nomes atribuídos a bens públicos municipais, mediante a confecção e entrega de placas comemorativas, em reconhecimento à memória e à contribuição de cada homenageado para a história e o desenvolvimento de nosso município. A atribuição do nome de um cidadão a um bem público constitui importante forma de reconhecimento público e de preservação da memória coletiva. Por meio dessas homenagens, a comunidade perpetua a lembrança de pessoas que, de diferentes maneiras, contribuíram para a construção da história de Itaguaí, seja por sua atuação profissional, social, comunitária, cultural ou pelo vínculo afetivo e familiar que estabeleceram no município. Nesse contexto, a Câmara Municipal entende ser oportuno promover um momento especial de reconhecimento e aproximação com os familiares dos homenageados, entregando-lhes uma placa comemorativa que simbolize a homenagem prestada pelo poder público e registre de forma material e permanente a denominação atribuída ao respectivo bem público. A iniciativa também busca conferir maior solenidade e significado às homenagens realizadas pelo Poder Legislativo e pelo Poder Público Municipal, valorizando não apenas a pessoa cujo nome foi perpetuado, mas também seus familiares, que passam a guardar consigo um registro simbólico da homenagem e do reconhecimento público prestado à memória de seu ente querido. Durante o biênio de 2025 e 2026, foram aprovadas diversas leis de denominação de bens públicos, contemplando personalidades que fazem parte da história de Itaguaí. Entre os homenageados, cujas famílias serão contempladas com a entrega das placas comemorativas, encontram-se Didico Amaral, cuja denominação foi atribuída ao prédio público da Praça Esportiva. Nilo Gobo, homenageado com a denominação do prédio público da Coordenadoria da Assistência Social. Nelson Barbosa dos Santos, que dá nome ao prédio que abriga a equipe de saúde e estratégia da família, Jardim dos Ipês. Maria Zoraide Gobo Regis, homenageada com a denominação do prédio que abriga a equipe de saúde da família, ESF Centro. Lourdes Codonhoto, homenageada com a denominação de Praça Pública. Jane Lança, homenageada com a denominação de Praça Pública. José Carlos Garcia Pereira Gazosa, que dá nome à Praça Poliesportiva. Vandelena Bergamo, homenageada com a denominação da Escola Municipal Nova, Jardim dos Ipês 2. Eduardo Carniato, que dá nome à praça localizada no bairro Santa Rita de Cássia. Walter Doca, homenageado com a denominação de Área Verde, localizada no bairro Santa Rita de Cássia. Olídio Gabriel, homenageado com a denominação de Via Pública no bairro Santa Rita de Cássia. Francisco Leite Gonçalves, homenageado com a denominação de Via Pública do bairro Santa Rita de Cássia. Alípio Romano de Oliveira, homenageado com a denominação de Via Pública do bairro Santa Rita de Cássia. Aparecida Cirino de Lima, homenageada com a denominação de Via Pública do bairro Santa Rita de Cássia.
João Batista Dalcin, homenageado com a denominação de via pública do bairro Santa Rita de Cássia. Antônio Pires Batista, homenageado com a denominação de via pública do bairro Santa Rita de Cássia. Luiz Malagode, homenageado com a denominação de via pública do bairro Santa Rita de Cássia. Chico Serri, homenageado com a denominação da equipe de saúde da família, situada na rua José Gobo. Terezinha Leme, homenageada com a denominação da equipe de saúde da família, situada na rua das Acácias. Marta Maria Mazeto, que dá nome ao prédio público que abriga o CRAS. Alicia Eduarda Romano de Paiva, homenageada com a denominação de praça recreativa localizada no Jardim dos Ipês. Nairo Romano, homenageado com a denominação do prédio público que abriga a Casa da Agricultura. Luiz Fernando da Silva, homenageado com a denominação de via pública. Dionísio Benato, homenageado com a denominação de via pública. Paulo Roberto de Moura Leite, homenageado com a denominação da Avenida das Palmeiras. Ataíde Rosolém, homenageado com a denominação da Estrada Municipal TGI 060. Professora Helena Maria Soldeira da Silva, que dá nome ao prédio público municipal localizado na rua Cipriano Romano da Silva. Moacir Aparecido Meneghel, homenageado com a denominação da Estrada Municipal TGI 354. Ana Dalcin Liucci, homenageada com a denominação da Estrada Municipal TGI 050. Inocente Bérgamo, homenageado com a denominação de via pública localizado no loteamento Jardim Europa. Nair Carneiro da Silva, homenageada com a denominação de via pública do bairro Liucci. José César Bérgamo, Zico Bérgamo, homenageado com a denominação de via pública no loteamento no Jardim dos Ipês 3. Sebastião Eleutério, homenageado com a denominação de via pública do loteamento Jardim dos Ipês 3. Eduardo Garbelotto, homenageado com a denominação de via pública do loteamento Jardim dos Ipês 3. Ângelo Dognani, homenageado com a denominação de via pública do loteamento Jardim dos Ipês 3. Pedro Filete, homenageado com a denominação de via pública do loteamento Jardim dos Ipês 3. Gamaliel Nunes Vicensotto, homenageado com a denominação de via pública do loteamento Jardim dos Ipês 3. Pietra Gabriela, homenageada com a denominação do sistema de lazer localizado no loteamento Jardim dos Ipês 3. Abílio Alves de Campos, homenageado com a denominação da pista de caminhada localizada na rua Fernando Gobo. João Benato, homenageado com a denominação da Unidade Básica de Saúde a ser construída na Vila Romano. E Maria Antônia de Menezes Oliveira, Dona Toninha, homenageada com a denominação do prédio da Cozinha Piloto. A relação acima corresponde aos homenageados cujas denominações foram aprovadas até o momento, não sendo, contudo, exaustiva, uma vez que novos projetos de lei de denominação de bens públicos poderão ser apreciados e aprovados pelo Poder Legislativo até o encerramento do biênio de 2025 e 2026, razão pela qual novos homenageados poderão ser posteriormente incluídos entre aqueles cujas famílias serão contempladas pela presente homenagem, desde que preenchidos os critérios estabelecidos nessa lei. Ressalva-se ainda que não serão contempladas pela presente iniciativa as famílias das pessoas cujos nomes foram atribuídos às salas e demais dependências do novo prédio da Câmara Municipal de Itaguaí, uma vez que, nesses casos, as respectivas placas comemorativas já foram anteriormente confeccionadas e entregues às famílias dos homenageados. Como forma de conferir a devida solenidade à iniciativa, propõe-se que a entrega das placas comemorativas seja realizada em sessão solene, especialmente destinada a essa finalidade, a ser realizada no dia 4 de dezembro de 2026, às 20 horas, ocasião em que os familiares serão convidados a receber, em nome de seus entes queridos, o registro simbólico da homenagem prestada pelo município. Para adequada realização do evento, mostra-se pertinente autorizar a Câmara Municipal a promover as despesas diretamente relacionadas à sessão solene, incluído a confecção das placas comemorativas, a contratação de serviço de coquetel destinado aos homenageados, seus familiares e convidados, bem como a contratação de serviço profissional de fotografia para o registro da cerimônia e das homenagens realizadas, sempre observadas as normas legais aplicáveis às contratações públicas e à existência de dotação orçamentária própria. A presente iniciativa, portanto, reveste-se de relevante interesse público, na medida em que busca valorizar a memória daqueles que contribuíram para a formação e o desenvolvimento da comunidade itaguaiense, fortalecer os vínculos entre o poder público e as famílias dos homenageados e conferir o devido reconhecimento às pessoas que passaram a integrar, de forma permanente, a história do município por meio da denominação de seus bens públicos. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei, como forma de prestigiar a memória dos cidadãos homenageados e proporcionar a seus familiares um momento de reconhecimento, gratidão e celebração. Esse projeto vai ficar em deliberação. Palavra livre.
Vereador Josué dos Santos, o senhor tem 8 minutos para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos funcionários dessa casa, aos que estão presentes aqui, aos internautas que estão acompanhando pelas redes sociais. Mais uma indicação tem trazido nessa casa, não é o pedido do vereador Tatu, é o pedido do funcionário que trabalha ali como pedreiro. Uns recebem 40% celebridade, outros não. Aí peço com carinho o prefeito Edinho, vice Rafael, aos encarregados aí do setor, igual o Biga é do setor geral, e atende o pedido dos nossos amigos aí que são pedreiros, que trabalham baixo de sol quente, estão ali lutando para ter o melhor para o nosso município. Muito importante esse requerimento, essa indicação, que chega até o gabinete do prefeito Edinho, e ele, tenho certeza que ele vai atender o pedido dos nossos pedreiros do nosso município, porque tem alguns que recebem 40%, tem um que não recebe nem 10%. E tenho trazido nessa casa para atender o pedido dos nossos funcionários aí, são os pedreiros. Sobre também mais uma indicação, tenho trazido nessa casa, foi um pedido do pessoal que trabalha na SAMU, que não recebe também 40% no noturno, período noturno. Tenho também que o prefeito olhar com carinho, atender o pedido deles ali. Porque a gente sabe que eles não trabalham só na SAMU, trabalham ali com a Branquinha, eles também não têm horário de almoço, é complicado. E é onde que peço que, como o Biga também, o encarregado geral de todos os setores, ele passa ali, conversa com eles, faz uma reunião, e para atender eles a esse pedido também aí da jornada de trabalho deles que ele vem fazendo no nosso município. Muito importante também. Mais uma indicação tem chegado nessa casa sobre o funcionário público, a cesta básica, o reajuste, o valor, a alimentação dos servidores públicos, muito importante, porque o servidor público trabalha, que toca o nosso município. Tenho certeza que o prefeito Edinho, chegando no seu gabinete, ele vai olhar com carinho e atender aí os funcionários públicos sobre o reajuste da cesta básica. Das outras sessões que teve aí, o vereador Rodolfo já tem trazido nessa casa e foi votado, aprovado. E tenho certeza aí que o prefeito Edinho vai dar esse reajuste aí para os funcionários públicos. Porque a gente está vendo a inflação só subindo, as coisas subindo, e aonde que os nossos funcionários públicos merecem muito esse reajuste aí na cesta básica para o funcionário. E quero agradecer a todos, meu boa noite. E em breve também, na outra sessão, quero trazer uns requerimentos aí muito importantes na área da saúde. E está precisando muito aí as melhorias aí no setor do transporte. E vou esperar para a próxima sessão. Quero agradecer a todos, meu boa noite, meu muito obrigado. Vereador José Carlos, o senhor tem 8 minutos para fazer uso da palavra. Boa noite, senhora presidente, boa noite, senhores vereadores, funcionários aqui dessa casa, público aqui presente, ao meu amigo Roberto Carniato. Então, a gente fizemos umas indicações sobre, por exemplo, a Rua Maria Bernadette, ela cruza com a José Gobo. E lá eu já até fiz um pedido, faz tempo já,
para tomar providência lá, pôr uma placa, pare, sinalizar, porque muitas crianças que brincam de bicicleta ali. Já pedi lombada descendo a José Gobo também. Então, eu queria que o prefeito fizesse essa gentileza para a gente, colocasse lá, né, para evitar muita coisa. Outra indicação também é na Avenida Apóstolo Bergo, com o Ailton Ribeiro. Lá, o CEINO tem uma placa pare, mas na avenida não existe isso. A avenida é acesso livre, né? É mão única ali para descer. Então, eu acho que eles tinham que regularizar aquilo ali. Está errada a sinalização lá. Já fiz um pedido uma vez também, aqui na rua 7 de setembro, e no final dela ela sai na Olinto Carniato. Então, ali tem um pedaço que não tem meio fio. A gente pede para o prefeito tomar providência daquilo ali, porque o povo usa muito ali. As pessoas que trabalham na fábrica, está descendo com o carro, por exemplo, não quer fazer a rotatória lá, eles entram ali, ali não tem meio fio, e está muito ruim também ali. Eu acho que se fizesse o meio fio e colocasse um cascalho, pisar bem com aquele rolo lá, eu acho que fica bom. Eu não sei se a prefeitura tem recurso para fazer um asfalto ali, mas se não tem, por exemplo, vamos deixar mais melhorar ali as condições de passagem ali. Eu fizemos um requerimento sobre a placa do nosso saudoso Jair Carneato, que foi inaugurado ali foi o recinto no nome dele. Só que foi feita homenagem e a placa até agora nada. Esse aí tem gasto e a placa está parada, não foi colocado. A gente recebe cobrança dos familiares, do povo. O Jair, ele deixou um legado aqui em Itaguaí. O Jair dedicou a vida para o nosso município. Então, foi acho que 3, 4 vezes, ganhou o 4º mandato de prefeito, foi vereador, acho que foi presidente da Câmara, foi vice-prefeito. Então, o Jair foi uma vida na prefeitura. Então, eu acho que a gente tem que ter muito respeito com os familiares deles, para pôr essa placa lá. Inclusive, ele que construiu aquele recinto, porque o Jair gostava muito de festa. Então, nós temos que, eu acho que deveria ter muito mais respeito com esse saudoso prefeito que dedicou sua vida para a população, para o nosso município, e respeito com os familiares e com o povo dele também. Então, a gente pede para o prefeito para que explique para a gente o porquê que não foi colocada essa placa ou quando vai colocar essa placa. No meu mais, muito boa noite e Deus que abençoe a todos. Vereador Luiz Eduardo, o senhor tem 8 minutos. Vereador Luiz Henrique, o senhor tem 8 minutos. Vereador Juliano Ricardo, o senhor tem 8 minutos. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Boa noite aos servidores dessa casa. Boa noite, pessoal aqui presente. E boa noite a todos que nos acompanham em suas casas através dos canais de comunicação aí. Quero começar falando essa noite, agradecendo, na verdade, ao Coque, gerente do CPFL, e na última sessão eu comentei sobre relatos de munícipes reclamando sobre a entrega de boletos. E naquela mesma noite, eu, a presidente, o primeiro secretário, montamos um ofício, foi solicitado aqui na secretaria e foi encaminhado para eles, solicitando informações sobre o porquê da falta da entrega desses boletos e ele já naquela mesma semana de prontidão já deu resposta para a gente, entrou em contato e explicou. Então, caso a população tenha algum transtorno sobre isso ainda, entre em contato com os vereadores que a gente tem canal aberto diretamente com o gerente. Acredito que na parte dele já foi esclarecido o que tinha acontecido lá. Quero agradecer ao Coque. Quero agradecer em especial às meninas profissionais da educação básica que estão aqui hoje, Silvana e Denise, que vieram para acompanhar a resposta do requerimento número 25
e a gente protocolou aqui junto a essa casa, aprovado pelos vereadores, encaminhado para o prefeito, solicitando informações sobre o enquadramento delas e o descongelamento dos direitos das pessoas no período de pandemia. E, infelizmente, na sessão de hoje não veio a resposta com relação a esse requerimento. Porém, está dentro do prazo dele estar respondendo ainda. Ele tem 30 dias para responder da data que foi aprovado aqui na Câmara, aqui na sessão. Só de prontidão, já deixo aqui o esclarecimento para as meninas, para os vereadores, para a população. Vou estar solicitando, junto ao jurídico dessa casa, que já, assim que vencer o período de resposta do prefeito, ele não responder, vou estar solicitando para ela fazer um documento, um ofício de denúncia direto ao Ministério Público com o nome de todos os vereadores. Vou entregar na mão das meninas, da profissionais da educação, para que elas coletem essas assinaturas junto aos vereadores. E cabe a vocês estar buscando essas informações, essas assinaturas com os vereadores, se estão de acordo ou não em fazer essa denúncia no Ministério Público com relação ao prefeito de não estar respondendo o requerimento que foi aprovado por essa casa. Acho que é o mais do que justo que isso seja feito. Então, para não ter discórdia, coloco na mão de vocês e vocês venham com os vereadores. Caso ele não responda dentro do prazo. Okay? Outro assunto. Lombadas. Fui questionado essa semana sobre questões de lombadas no município, mas não sobre fazer lombadas. Tem várias reclamações de ser feita, mas as que já existem. Né? Não existe um padrão de lombada dentro de Itaguaí. Cada local que você se depara com a lombada é um estilo de lombada. Uma mais longa, uma mais alta, uma curtinha, uma seca, uma... Não tem explicação? Então, acho mais do que justo protocolar um requerimento junto a essa casa, já foi montado de hoje, assinei, já foi protocolado para a próxima sessão, solicitando quais os padrões que a prefeitura segue para montar a lombada, que não tem explicação. Aquela uma lá da vicinal lá em cima, a situação que é aquela lombada, aquela de frente da casa dos avós, não tem explicação aquilo. Ele pega uma lombada igual aquela de frente do abrigo, uma lombada, segura os veículos sim, faz o papel dela, e é tranquilo para passar de frente do campo. Ela sim dá a impressão que está dentro do padrão, as outras não tem explicação. Então, acho mais do que justo eles esclarecerem aqui para essa casa quais os padrões de lombada que eles estão seguindo para montar, porque dá a impressão que não sabe fazer lombada. Sinto muito falar isso. Mas beleza. Seguindo. Tá ruim sem ter relógio de tempo aqui, não? Essa semana teve muita postagem lá sobre a compra do prédio próximo ao recinto para o setor da educação. Na época, lá em dezembro do ano passado, foi pago 3.110.000, certo? 3 milhões. Todo esse período o prédio está parado. Lá atrás, a prefeitura, a compra do prédio lá em cima foi com recurso próprio aqui do município, não é isso? Foi compra no cash. Lá atrás, a prefeitura fez um empréstimo na Caixa, que nós, vereadores, aprovamos, de 5 milhões. E estamos pagando juro, não é isso? Ou quando faz empréstimo não paga juro? Pagando juro. Como eu quero entender? Você faz um empréstimo, está pagando juros, e tem um capital lá, compra o imóvel e deixa o dinheiro imobilizado, parado, sem render nada. Não tem lógica numa gestão dessa. Paga juro e o dinheiro que você tem deixa parado sem ter retorno para o município? É umas coisas que não batem. Não é questão de político, não. É questão de matemática. Você paga juro e o dinheiro que você tinha, você deixa parado lá. Faz uma conta básica. 3 milhões aí de dezembro até agora, 7 meses. Um jurinho que fosse aí de 1%, dava, no mês, dá 30 pau. Ah, mas a prefeitura não pode gerar renda. Não pode gerar renda, mas pode cobrar o imposto nosso. De um dinheiro desse parado. Mas, enfim, só para a população entender o que está acontecendo aí na gestão. Bom, vamos seguindo. Acho que tem tempo, e não sei o jeito que está lá. Pista de skate. Chegou muita mensagem essa semana sobre esse detalhe. Fiz uma postagem lá, um vídeo do menino andando com skate na quadra
do futsal lá em cima. Alguns acharam muito ruim da postagem, outros não gostaram, né? Não gostaram, outros aproveitaram o embalo e contaram a situação que está. A skate foi mexida e infelizmente não ficou de acordo com o que precisaria ser feito. E está lá os meninos sem, né, a resposta sobre essa situação da pista de skate. Então são relatos que estão chegando para o vereador está trazendo e tornando público para a população. Aquilo que dá para trazer através de requerimento eu trago, e a maioria é para estar informando mesmo o que está se passando aí na cidade. Joia? Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado. Vereadora Catiane, a senhora tem 8 minutos para fazer uso da palavra. Vereador Carlos Rodolfo, o senhor tem 8 minutos. Neste momento, então, gostaria que o vice-presidente Josué assumisse a presidência. A vereadora Regina Maria Berg, o senhor tem 8 minutos para fazer uso da palavra. Nobres colegas vereadores, servidores desta casa, cidadãos aqui presentes, cidadãos que nos acompanham pelas redes sociais, uma excelente noite. Quero iniciar minha palavra livre de hoje com um coração transbordando de gratidão. Primeiramente a Deus, que é quem nos guia, nos protege, nos dá sabedoria para tomar as decisões corretas todos os dias. Hoje faço questão de usar essa tribuna para compartilhar com cada um de vocês uma excelente notícia, que é fruto de muito suor, transparência e responsabilidade com a coisa pública. Fui oficialmente notificada de que as minhas contas referentes ao exercício de 2025, na condição de presidente desta Câmara Municipal, foram julgadas e totalmente aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E o que mais nos emociona e nos enche de orgulho não é apenas a aprovação em si, mas o fato de que essas contas foram aprovadas sem absolutamente nenhum apontamento. Uma aprovação limpa, impecável, sem ressalvas, que atesta o compromisso inegociável da nossa gestão com a honestidade e com cada centavo do dinheiro do povo taguaiense. Meus amigos, nós sabemos muito bem que o ano de 2025 não foi um ano comum ou fácil. Foi um ano de imensos desafios administrativos e de muito trabalho pesado. Tivemos um volume altíssimo de contratos, compras e diversas licitações complexas em virtude da finalização e estruturação do nosso novo prédio. Gerenciar tudo isso com a agilidade necessária para não atrasar a nossa inauguração e, ao mesmo tempo, manter um rigor técnico absoluto para não cometer nenhuma falha legal, foi uma missão gigantesca. E é por isso que essa vitória não é apenas da vereadora e presidente Regina. Essa vitória tem nome e sobrenome, os servidores desta Câmara Municipal. Quero deixar aqui o meu mais profundo, sincero e emocionado agradecimento a cada funcionário desta casa. Ao nosso setor administrativo, jurídico, contábil, ao controle interno, ao setor de compras e a cada um que analisou páginas e páginas de documentos nos bastidores. Graças ao empenho, à dedicação, à seriedade e à competência técnica de cada um de vocês, nós conseguimos alcançar esse resultado de excelência. Vocês são o verdadeiro motor que faz esse legislativo funcionar com tanta qualidade. Essa aprovação sem apontamentos pelo Tribunal de Contas é a prova viva de que é perfeitamente possível realizar grandes sonhos, entregar obras históricas para a população e, acima de tudo, manter a transparência e a lisura em primeiro lugar. Meu muito obrigado a todos. Parabéns à nossa brilhante equipe de servidores e que Deus continue abençoando grandemente o nosso trabalho por Itaguaí. Uma boa noite. Boa noite. Agora retorna a presidência para a senhora Regina Berg.
Nossa próxima sessão será dia 18 de agosto, às 20 horas. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.